Então, pessoal, temos aqui uma questão de calorimetria, aonde que vai ocorrer o equilíbrio térmico entre corpos com temperaturas diferentes. Temos que perceber aqui que não foi dito que o nosso calorímetro é ideal, ou seja, o calorímetro vai trocar calor com os nossos materiais, que é a água e o material que a gente quer descobrir, ok? Nós temos um calorímetro, nós temos dentro do calorímetro o nosso material desconhecido e também a água, ok? Foi informado para a gente que a massa da água é de 3 kg, ou seja, 3.000 gramas. A massa da madeira, que é o nosso calorímetro, é de 5 kg, ou seja, 5.000 gramas. E a massa do material que não conhecemos é de 1,25 kg, ou seja, 1.250 gramas. Foi informado também que a temperatura da água e a temperatura do nosso calorímetro, que é a madeira, inicialmente era igual a 10 graus Celsius. A temperatura do material retirada no forno, 540 graus Celsius. E que a temperatura de equilíbrio atingida é de 30 graus Celsius. Para encontrar esse calor específico do material, teremos que usar a equação da calorimetria. Quantidade de calor dos corpos somadas tem que ser igual a zero. Ou seja, a soma das quantidades de calores trocadas é igual a zero. O Q1 eu vou chamar de QA, que é a quantidade de calor trocada pela água. O Q2 é a quantidade de calor da madeira, que é o nosso calorímetro. E o Q3 é a quantidade de calor do material que não conhecemos. Lembrando que, como não vai haver mudança de fase, a quantidade de calor vai ser obtida pelo produto da massa com calor específico e com a variação da temperatura. A quantidade de massa da água é de 3.000 gramas, vezes o calor específico, é 1 vezes a variação de temperatura da água. A água estava a 10 graus Celsius e foi para 30. De 10 para 30, devemos acrescentar 20. Então, a variação da temperatura é de 20. Mais a massa do calorímetro, que é de 5.000 gramas, vezes o calor específico da madeira, que está lá na tabela, que é 0,42, vezes a variação da sua temperatura, que é igual à da água, porque antes de introduzir o material retirado do forno, a água e o calorímetro estavam em equilíbrio, com a temperatura de 10 graus. Então, também vai variar de 20 graus Celsius o nosso calorímetro. Mas a massa do nosso material que não conhecemos, que é 1,25 vezes 10 a 3, ou 1.250 gramas, vezes o calor específico dele que não sabemos, vezes a variação da sua temperatura. Perceba que o material vai esfriar, então a sua variação de temperatura obrigatoriamente tem que ser o quê? Negativo. De 540 para 30 foi diminuído 510 graus Celsius. Então, a variação da temperatura sofrida pelo nosso material é de menos 510. Isso tudo igual a zero. Então, aqui vai ficar 3 vezes 10 a 3 vezes 20, vai dar 60 vezes 10 a 3, ok? Mais 5 vezes 20 vai dar 100, vezes 0,42 vai dar 42. Então, aqui vai dar mais 42 vezes 10 a 3. Mais 1,25 vezes 510 vai ser igual a 637,5 vezes 10 a 3 vezes C. Cuidado que a gente tem que ter aqui, que a nossa variação de temperatura foi negativa. Significa, então, que esse valor que calculamos, ele também vai ser acompanhado pelo sinal negativo. Isso tudo igual a zero, ok?
Então, vamos ter 60 vezes 42, 102 vezes 10 a 3, menos 637,5 vezes 10 a 3, vezes C, isso tudo igual a zero. Mudando esses caras de lugar, nós vamos ter, de lados da igualdade, vai ficar 637,5 vezes 10 a 3C é igual a 102 vezes 10 a 3. Podemos cancelar a potência de 10 aqui, porque essa potência de 10 passa para cá dividindo, simplifica. E aí, teremos que C vai ser igual a 102 dividido por 637,5, aonde que teremos como resposta C igual 0,16. Voltando lá na tabela, percebemos que o material que foi retirado do forno foi o vidro. Aí, então, a resposta vai ser letra D, que é o vidro, já que lá na tabela fala que o calor específico igual a 0,16 pertence ao vidro.